Boa noite, queridos ouvintes. No ar, a Umbanda Sem Fronteiras, o programa que divulga a sagrada mensagem da Umbanda praticada no Templo Estrela do Oriente, tendo como objetivos uma transformação de valores e a reforma interior. Todos os sábados, de 21 às 22 horas, eu, Luiz Fernando Barros, e minha esposa Flávia Barros, temos um encontro marcado com vocês através das ondas da Rádio Metropolitana AM em 1090 kHz ou no site www.metropolitana1090.com.br. E nós gostaríamos da sua participação. Envie um e-mail para programa@aumbandasemfronteiras.com e tire suas dúvidas sobre o espiritualismo em geral ou a Umbanda em particular. Está entrando no ar o programa A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Pai nosso que estais nos céus, nas matas, nos mares e em todos os mundos habitados, santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes em torno da Sagrada Cruz, aos pés do Divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dá o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta, dissabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Enviai-nos, Pai, um raio de tua divina complacência, luz e misericórdia para os teus filhos pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã. Assim seja. E é com esta maravilhosa melodia que damos início a mais uma edição do programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados, de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 kHz. Boa noite, querido irmão, boa noite, querida irmã. É uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez, trazendo até vocês o espiritualismo em geral, a Umbanda em particular, não é verdade? E todos os ensinamentos que, com certeza, o astral superior nos permite. E aqui do nosso lado, nós temos aqui os nossos irmãos representantes da família Tel, começando pela minha querida esposa Flávia Barros. Boa noite, Flavinha. Boa noite, Luiz. Boa noite, queridos ouvintes, irmãos presentes, família Tel.
que possamos ter uma noite muito abençoada. E com certeza teremos. Meu querido irmão Alexandre Bahia, sempre na ativa. Fala, meu irmão. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite, professor Humberto. Queridos irmãos aqui do estúdio, família Tel, amados ouvintes. Como você bem disse, Luiz, é uma alegria, uma satisfação, um prazer estar aqui. Quando estamos aqui, a gente esquece o cansaço, esquece os problemas. É verdade. E a gente está aqui focado para trazer informação e aprender sempre. Com certeza. Bons ensinamentos, né? Se Deus quiser, teremos. E por falar em ensinamentos, vamos aqui pedir o boa noite do nosso querido professor Humberto Vieira. Boa noite, professor. Boa noite, Luiz. Boa noite, amigos do estúdio, companheiros aqui de trabalho, amigos de casa, família Tel. Tenho certeza que também teremos uma noite que já é agradável, vai ser mais agradável ainda. Com certeza. E essa noite eu queria pedir ao meu querido irmão Gabriel que colocasse o parabéns para você, que hoje quem vai falar sobre o parabéns sou eu. Por quê? Ontem nós tivemos o aniversário da nossa querida irmã, médium do Templo Estrela do Oriente, a Graziele Américo. Parabéns, Graziele. E hoje é um dia muito importante, porque agora no último dia 1º de outubro, nós tivemos a data do retorno a este plano de uma pessoa que para nós é talvez uma das mais importantes da nossa vida, que é exatamente a minha querida esposa e dirigente espiritual Flávia Barros. Dia 1º de outubro de 1965, estou contando até o ano, hein, mãe? Ela retornou para este plano, está hoje aqui liderando uma agremiação espírita, umbandista, que é o Templo Estrela do Oriente, uma pessoa que mora no nosso coração, pessoa dedicada, uma pessoa amiga, uma mãe na acepção da palavra. Hoje também é dia de São Francisco de Assis, dia 4 de outubro, também um dia muito importante, e eu também gostaria de ressaltar que hoje é o dia que eu e minha esposa completamos 30 anos de namoro. Começamos a namorar no dia 4 de outubro de 1984. Então, é um dia assim, farto de comemorações. E eu quero dizer para minha esposa aqui no ar que eu te amo e que você continua sendo a razão da minha vida. Tá bom? Luiz Fernando sempre surpreendendo, né, Luiz? Olha, a gente fica até sem palavras, fica emocionado, e eu agradeço. Agradeço pelas palavras de carinho e digo também a mesma coisa, que eu te amo e vamos que vamos. Isso aí, com certeza. E já que vamos, quer dar um pitaco? Fala, professor Humberto. Não, eu queria comentar, é que vocês de casa não estão vendo, mas eu estou vendo lágrimas rolando pelo rosto da Flavinha, da nossa querida Flávia Barros. É isso aí. Pela emoção da data e da simbologia do gesto do Luiz Fernando. Com certeza, com certeza. Queridos irmãos, nós vamos aqui para um intervalo comercial, mas eu queria lembrar a manchete do quadro que o professor Humberto Vieira está trazendo hoje para a gente, o quadro Transformando, muito importante. Olha só, gente. Abusado quando criança, homem esquizofrênico odeia homossexuais. Já, no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Se você sofre de transtornos cuja causa a medicina não consegue descobrir, o professor Humberto Vieira atende agora em novo endereço. Clínica Holística Nise da Silveira, Rua Conde de Bonfim, 44, Sala 901, Tijuca, Rio de Janeiro. Telefone 4107-7295. 4107-7295. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos 710. No programa A Umbanda Sem Fronteiras, transformando a reflexão e a reforma íntima para uma transformação. Programa A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana.
Queridos irmãos, nós que estamos fazendo aqui o programa Umbanda Sem Fronteiras, assim como vocês que estão em casa já há muito tempo nos ouvindo, têm reparado que cada vez mais, o professor Humberto Vieira traz para nós casos que nos deixam assim boquiabertos, e esse não é diferente. Vejam bem, homem de 63 anos de idade, odeia o homossexualismo e foi abusado quando criança, olha só. Ele nunca conseguiu estar com uma mulher, vive com irmãos solteiros na mesma casa e uma situação importante, que em 2010 morreu a sua mãe, o que desencadeou um processo de esquizofrenia, professor Humberto. Como é que foi isso? É um caso interessante. Agora, você repare só, isso aí serve para todo o público, todo mundo, preste bem atenção no que eu vou dizer. Você só teme aquilo que tem dentro de você. Quando você foge de alguma coisa, porque alguma coisa tem. Se você tem raiva de negro, é porque alguma raiz você tem ali. Se você foge do homossexualismo, porque você tem alguma coisa ali naquele negócio. Então, essas pessoas que vivem criticando as outras, porque são isso, são aquilo, estão tentando escamotear o que tem dentro de si mesmo. E não é diferente do nosso irmão. Olha, enquanto o professor Humberto Vieira falava, eu me lembrava aqui de algumas manifestações da espiritualidade. E é exatamente o que eu vou trazer aqui para a reflexão da minha querida esposa e dirigente espiritual, até porque é o segmento dela, né? Então, a espiritualidade, mãe Flávia, através de, por exemplo, de Bezerra de Menezes, ela nos diz que o esquizofrênico, ele não tem destruído, por exemplo, a afetividade, os sentimentos, né? O que ele tem, na verdade, é uma dificuldade em expressar esses sentimentos em razão de profundos conflitos de consciência que, na verdade, são resíduos de suas culpas passadas, né? Então, quer dizer, o espírito, no caso, ele se sente devedor, ele não se esforça pela sua recuperação, né? Ou então ele teme por enfrentar determinados desafetos que ele possa eventualmente ter, né? O que parece para ele a pior maneira de sofrer do que aquela em que ele se encontra. Então, como é que você acha que isso pode estar, vamos dizer assim, mexendo com esse homem de 63 anos de idade? Porque a gente está vendo que a esquizofrenia está determinando uma série de situações que ele viveu em vidas passadas. E isso está se manifestando através da revolta dele contra terceiros. Olha aqui, por exemplo, contra o homossexualismo, ele se fechando com irmãos solteiros na mesma casa. E em 2010, quando morreu a mãe, aí sim que desencadeou, aflorou essa esquizofrenia. Como é que você vê isso? Até que ponto essa questão de vidas passadas, isso pode exatamente causar essa reação em cima dessas pessoas contra terceiros, que muitas vezes até que não tem nada a ver com a vida deles. Como é que você vê isso? São marcas, né, Luiz? São marcas que ficam dentro de si, do subconsciente, enfim, e que vão vir à tona muitas vezes por conta de alguma situação que a pessoa veio a passar e que fez com que ela se linkasse, né, despertasse para essa situação que foi vivida numa outra vida, ou até num tempo mais passado, né, mais de infância, talvez, não sei. Então, eu vejo nessa situação aí, um medo de enfrentar, né, é um medo de você tomar uma atitude para tentar modificar essa situação. Então, é mais fácil você se manter nessa condição e atacar o outro, responsabilizando o outro pelo mal que ele vem sentindo. Então, eu acho que realmente é preciso
sentar, orientar, né? Claro, quando a pessoa busca ajuda dentro de uma parte espiritual, né? A gente sentar, conversar, orientar e tentar auxiliar de alguma maneira dentro de um caminho de luz, né? Para que a pessoa possa trazer para si uma certa tranquilidade e começar a enxergar as coisas como ele precisa enxergar. Com certeza. E nesse caso, a dona Flávia estava trazendo, desenvolvendo o raciocínio dela, Bahia, e eu também pensava que uma coisa, nós sabemos, né, que o esquizofrênico, via de regra, quer dizer, em tese, ele seria um transgressor das leis divinas, você entende, né? E vamos dizer, e essa violação, né, de tudo aquilo que a espiritualidade determina, isso vai refletindo nas suas vidas, sejam elas espirituais, quando desencarnados, ou vidas, vamos dizer assim, nas suas jornadas terrenas. Isso vai produzindo uma série de efeitos, claro que cada caso é um caso, né? Mas que mostram de uma forma assim muito, muito latente que essas pessoas se fecham dentro de si e quando são, vamos dizer assim, quando elas são convidadas para um convívio, né? Vamos assim dizer, elas mostram muitas vezes indiferença e até certo ponto irritabilidade com as pessoas. Quer dizer, isso mostra realmente a patologia, a doença, marcando aquela, vamos dizer assim, aquela passagem terrena da pessoa, sim, né? Sim, com certeza, Luiz. Essa pessoa, com certeza, ela também passa eu acho que ela passa por algum processo obsessivo também, Luiz. Porque, veja bem, transgressores das leis divinas, todos nós que estamos encarnados, nós o somos. Muito bem lembrado. Evidente que em diferentes graus, né? Então, estamos aqui, somos espíritos doentios que estamos nos tratando, procuramos nos tratar, né? No caso desse irmão, as vidas passadas, os erros cometidos, provavelmente não está procurando aprender, buscar, né, um aprendizado dentro das experiências que vem passando, mas eu acho que associado a isso, para ele chegar nesse grau que ele está, de esquizofrenia, de desequilíbrio, isso pelo estado em que ele está, um processo obsessivo também ele deve estar sofrendo, um processo muito grave. Com certeza. Entendeu? Então, tem que ter um tratamento para isso. Só com tratamento, realmente, eu acho que ele sozinho não consegue dar conta disso, não. Eu acredito. E é por isso que ele, com certeza absoluta, bateu na porta certa e foi buscar lá na clínica holística Nis da Silveira a ajuda de um ser iluminado, que é o nosso querido professor Humberto Vieira. Me diz como é que ele conseguiu sair dessa situação, como é que o senhor conseguiu orientá-lo, professor Humberto Vieira? Luiz, quando a gente recebe pacientes como o caso dele, de caso de esquizofrenia, existem 3 componentes sempre. Consciência de culpa, é aquilo que você falou. Ele transgrediu as leis divinas no passado. Segundo, espíritos obsessores são aqueles que foram prejudicados por ele, que o encontraram, eles o encontraram e agora estão exercendo uma correção mental, tá? E existe todo um complexo que vai fazer com que ele resulte na doença que ele tem hoje. Lógico, quando ele odeia a homossexualidade e ele foi abusado, não foi por conta do abuso. Ele odeia aquilo que ele sente. É como Jesus disse: você vê o cisco no olho do seu irmão, mas você não vê a trave que está na sua frente. Ele odeia aquilo que está na outra pessoa. E ele sente. Então, se ele já sentia essa necessidade, essa homossexualidade, ele a reprimia. Era simplesmente uma educação. Tudo aquilo que nós passamos pela Terra é para nos educarmos. Uma homossexualidade não é defeito, não é nenhum crime. É apenas um processo educativo, como todos os outros que passamos. A pobreza, a riqueza, o poder, né? Tudo isso é um processo de educação. E no caso seria da educação sexual. Quando nós trabalhamos com esse nosso irmão, descobrimos que no passado ele era um filho daquela senhora que foi a mãe dele, mais os irmãos, de uma fazenda de escravos.
e que ela exercia o domínio sobre todos, com mão de ferro. Tanto é que enquanto ela estava encarnada, a vida deles aqui era, de certa forma, boa, apesar de ter passado por problema. Do dia que a mãe desencarnou, ele começou a fazer esquizofrenia. Só que naquela época, ele abusava das escravas. Pegava as meninas novas e abusava. O abuso do sexo naquela época fez com que ele viesse trazendo esse tipo de respaldo para que ele pudesse se educar. Ao invés dele enfrentar o problema e educar, não, ele simplesmente passou a odiar quem tinha um problema parecido com ele. Graças a Deus, ele começou o trabalho dele de recuperação. Mas ainda tem muita dificuldade, porque pelas questões já do próprio caráter dele, ele continua não aceitando a própria homossexualidade, assim como não aceita a homossexualidade dos outros. Então fica difícil. Já melhorou bastante. Não escuta vozes, não tem pesadelo, não tem nada disso. Mas ele precisa avançar um pouco mais para poder se livrar disso. Sempre vai haver também a questão da consciência de culpa. Com certeza absoluta. Será que não é uma forma dele que ele encontrou de se proteger, de se defender? Mas é basicamente isso. As pessoas acabam se escondendo. Ninguém tem coragem. Poucas pessoas têm coragem de enfrentar as próprias torpezas. Exatamente. São os complexos autônomos que nós temos. A gente acaba não enfrentando. A gente vê no outro defeito, mas não vê na gente. Exatamente. Então foi o que ele fazia. Ele procurava criticar o problema dos outros e fingindo que não existia o problema com ele. O que nós estamos fazendo, já fizemos, né? Ele já melhorou bastante, é ele entender que esse processo que ele tem, por isso que ele nunca esteve com a mulher. Ele nunca esteve com a mulher, não é porque não teve oportunidade, é porque ele não tinha nenhum interesse. Ele vê um companheiro, ele se sente atraído pelo companheiro. Que coisa estranha é essa? Aí, conclusão, ficou grande aprendizado nessa experiência foi passar uma vida inteira alijado do sexo. Tá vendo só? E a gente recebe, e a gente se lembra aqui de uma manifestação de Manuel Filomeno de Miranda no livro Loucuras e Obsessão, né? Trazendo uma manifestação exatamente sobre isso. Ele nos diz que, desejando fugir do resgate com os inimigos, um espírito esquizofrênico busca o corpo físico como um refúgio no qual ele se esconde, bloqueando a lucidez, a afetividade e respondendo como indiferença e insensibilidade. Só para a gente ter noção, no início do século, a Joana de Ângeles, que é a famosa Joana de Ângeles, mentora de Divaldo Franco, convidou Manuel Filomeno de Miranda, recém-desencarnado, era psiquiatra, para estudar e falar sobre transtornos mentais e obsessão. Ele levou 30 anos no mundo espiritual só estudando, para poder mandar para a gente essa coletânea de livros maravilhosos que são do Manuel Filomeno de Miranda, que todos eles falam sobre transtorno mental. Todos eles falam sobre questão de obsessão. Maravilha, maravilha. Estamos hoje, então, encerrando o quadro Transformando. Nós vamos rapidamente a um intervalo comercial e já estamos retornando rapidinho com os recados da semana aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Se você sofre de transtornos cuja causa a medicina não consegue descobrir, o professor Humberto Vieira atende agora em novo endereço. Clínica Holística Nise da Silveira, Rua Conde de Bonfim, 44, Sala 901, Tijuca, Rio de Janeiro. Telefone 4107-7295. 4107-7295. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos 710. Balaró Exu Omosba, Ogum é Patacuri, Ogum é Orixá, Caó Cabecilha Xangô, Caó meu pai. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 kHz. E eu quero dar uma dica para você, meu querido irmão, você, minha querida irmã que nos ouve agora.
Se você quer ter uma renda extra por mês ou conhece alguém que esteja desempregado, aqui vai uma excelente oportunidade. Você vai procurar a minha filha carnal, veja bem, Patrícia Barros é o nome dela, e anote aí o endereço. Avenida Rio Branco, 156, sala 1418, no centro do Rio de Janeiro. Você vai dizer a ela que ouviu no programa de rádio do pai dela que ela tem uma oportunidade de trabalho esperando por você. O telefone da Patrícia Barros é 9833-36539. Vou repetir, hein? 9833-36539. Tá certo assim? Minha querida esposa e dirigente espiritual Flávia Barros vai nos dar a dica aí do maior evento da Umbanda no Rio de Janeiro. Isso, Luiz. Participe do maior evento da Umbanda no Rio de Janeiro. Segundo encontro Os Umbandistas no século XXI, Atitudes e Sentimentos, dia 25 de outubro, sábado, a partir de 8 horas da manhã, na sede da União Espiritista de Umbanda do Brasil, Rua Conselheiro Agostinho 52, Todos os Santos, Rio de Janeiro. Palestras com Robson Pinheiro, Vanderlei Oliveira, Etienne Salles, entre outras atrações. Uma realização do movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã, Mirua. Ingressos no site mirua.com.br. Organize a caravana do seu terreiro, porque no dia 25 de outubro, lugar de umbandista é na Casa Máter da Umbanda. Maravilha, maravilha. E o meu querido irmão Alexandre Bahia tem a dica da gira de segunda-feira lá no Templo Estrela do Oriente, não é isso, Bahia? Isso, Luiz. Próxima segunda-feira, dia 6/10, às 20 horas, sessão de consulta com os Exus e Pombagiras. Lá na Casa da Cabocla Jurema da Praia, Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás 548, Piedade. Informações 2597-1323. 2597-1323. Lembrando que a abertura dos portões e distribuição gratuita de fichas para as entidades se dão a partir de 18 horas. Maravilha, maravilha. E já que teremos esta grande gira de consulta com nossos guardiões, Exus e Pombagiras, nada mais justo do que fazermos uma singela homenagem a eles por tudo que essa falange de espíritos merece. Salve a força de Exu e Pombagira. Laroie! Maravilha, maravilha. E segunda-feira teremos o sino da igrejinha batendo lá para os nossos Exus e Pombagiras, 8 horas da noite lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás 548, Piedade, Rio de Janeiro. E estão todos os senhores convidados. Nós vamos rapidamente ao intervalo comercial e já já estamos retornando com o Momento Mirua, o quadro Saravá Umbanda, aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Chegou! Se você é um umbandista, aí vai uma super dica. A União Espiritista de Umbanda do Brasil é a primeira e única federação que disponibiliza espaços para o surgimento de novos terreiros. E a partir de R$20 mensais, você se torna sócio da Casa Máter da Umbanda e ainda terá consultas médicas grátis em várias especialidades, entre outros benefícios. E o seu terreiro ainda poderá fazer sessões no Parque Ecológico dos Orixás. A União está localizada à Rua Conselheiro Agostinho, 52, Todos os Santos. Telefone 3283-9191. União Espiritista, há 75 anos, construindo o futuro da Umbanda. Caboclo das 7 encruzilhadas. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a Casa da Cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite. E todo primeiro sábado de cada mês,
às 6 da tarde. Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Não perca seu tempo procurando artigos para Umbanda, Candomblé, esoterismo e religiosos em outro lugar. Só o Miro tem os menores preços no atacado ou no varejo. Ligue e confira. 3351-7555, 3351-7555. O Miro tem 47 anos de tradição e milhares de produtos à sua escolha. Avenida Braz de Pina, 2271, Vista Alegre. Pedidos 3351-7555, 3351-7555. Amar alguém na encruzilhada. Participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. E você também faz o curso A Umbanda Sem Fronteiras à distância. Acesse www.aumbandasemfronteiras.com. Informações 2597-1323, 2597-1323. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Se você sofre de transtornos cuja causa a medicina não consegue descobrir, o professor Humberto Vieira atende agora em novo endereço. Clínica Holística Nise da Silveira, Rua Conde de Bonfim, 44, Sala 901, Tijuca, Rio de Janeiro. Telefone 4107-7295. 4107-7295. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos 710. O melhor para a sua empresa ou terreiro você encontra na GQD Publicidade. Arte final, website, fanpage, banners, panfletos, agendas, material digital ou impresso e por um precinho que cabe no seu bolso. Ligue e comprove. 3064-6023, 3064-6023 ou comercial@gqd.com.br. Divulgue sua empresa ou terreiro. GQD Publicidade, há 10 anos fazendo a diferença. Participe do Mirua, movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã. O Mirua trabalha por uma renovação das referências comportamentais nas nossas comunidades de terreiros. Acesse www.mirua.com.br. Movimento Intrarreligioso Umbandistas do Amanhã, Mirua, rumo à regeneração. Momento Mirua. O movimento, as atitudes e os sentimentos lançando sementes para a nova era. Quando observamos o movimento umbandista fora do nosso terreiro, encontramos um mundo quase infinito de diferentes formas de se fazer umbanda. A partir daí, rotulamos as diversas escolas umbandistas como Umbanda Branca, Umbanda Cristã, Traçada, Pé no Chão, Umbandomblé, Esotérica, entre outras denominações preconceituosas.
Diante desta realidade, o teólogo Etienne Salles, quarto palestrante do segundo encontro Os Umbandistas no século XXI, Atitudes e Sentimentos, dia 25 de outubro, o qual, durante quase toda a sua trajetória sacerdotal, trabalhou pela unificação do nosso movimento, tendo como premissa básica a convivência pacífica, a discussão de ideias e a compreensão da diversidade. O tema do palestrante Etienne Salles será Umbanda e Umbandas, caminhos para um entendimento intrarreligioso, quando abordará, entre os tópicos, Umbanda, um conjunto religioso e suas vertentes, desafios e perspectivas ao diálogo intrarreligioso e, finalmente, trocando o eu pelo nós, união por objetivos e não por doutrinas. Mirua, rumo à regeneração. Participe do Mirua, movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã. O Mirua trabalha por uma renovação das referências comportamentais nas nossas comunidades de terreiros. Acesse www.mirua.com.br. Movimento Intrarreligioso Umbandistas do Amanhã, Mirua, rumo à regeneração. Saravá. Saravá, Umbanda, Umbanda, Saravá. No programa Umbanda Sem Fronteiras, Saravá Umbanda, o dia a dia nos terreiros, as dúvidas e a doutrinação. Todas as pombagiras, girar! Cigana, sua banda está em festa. Programa A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 kHz. Lembrando que segunda-feira a banda da Cigana vai estar em festa, da Pombagira Cigana, da Maria Padilha, da Mulambo, da Sete Saias, da Rosa Vermelha, da Tata Caveira, da Tata Mulambo, de todos os Exus também. Teremos uma grande gira de Exus e Pombagiras lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro, às 8 horas da noite. Lembrando que a abertura dos portões se dá sempre às 6 horas da tarde. E hoje também é dia 4 de outubro, já estamos no mês do grande evento, do maior evento de Umbanda no Rio de Janeiro, e eu gostaria de lembrar que o que ainda resta de ingressos para o segundo encontro do Mirua, dia 25 de outubro, estão à venda por R$30 nas seguintes casas de Umbanda: Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás 548, Piedade, no Centro de Umbanda Caminhos de Aruanda, Rua Aiera 526, em Vila Cosmos, e no local do evento, a União Espiritista de Umbanda do Brasil, Rua Conselheiro Agostinho 52, Todos os Santos. Lembrando que você também pode adquirir os ingressos no site www.mirua.com.br. Informações 2597-1323, 2597-1323. Minha querida esposa e dirigente Flávia Barros vai nos trazer aqui agora a primeira pergunta do dia no quadro Saravá Umbanda. Fala, mãe. A pergunta vem do irmão Evandro. Ele nos pergunta assim: quem de fato é o povo do Oriente? Quem são eles? Seus mentores, suas entidades, seus trabalhos da Umbanda? Queria saber mais sobre eles. Evandro, nosso irmão, nosso saravá fraterno. Olha, veja bem, a falange do povo do Oriente é uma legião de espíritos cuja característica principal, que é o que você está nos pedindo, né, para falar exatamente sobre ela, as suas características principais estão focadas
nos tratamentos do corpo físico, nos tratamentos espirituais e principalmente na nossa evangelização. Então, o povo do Oriente, ele costuma intuir a medicina terrena, né, para nos direcionar o melhor tratamento para as nossas patologias, né, os problemas que nós enfrentamos no orgânico. E o povo do Oriente, nós notamos que, independentemente de convergir com todas as linhas de trabalho, mas o povo do Oriente ela é formada por grandes entidades que realizam exatamente esses processos todos que eu acabei de dizer. São, vamos dizer assim, são médicos, são mestres das folhas, são enfermeiros espirituais. Eles foram nas suas encarnações, podem ter sido, né? Nas suas encarnações, muitas vezes, beduínos do deserto, podem ter sido doutores da medicina terrena, tarefeiros da espiritualidade de uma forma geral, que doaram e dedicaram a sua vida à prática da caridade, da assistência social, entre outros fatores. A gente costuma dizer que os espíritos, quando chegam dentro dos nossos terreiros, eles não gostam muito de tocar naquela época onde eles se encontravam encarnados. Isso foi uma fase que eles, vamos assim dizer, deixaram para trás. O que importa para eles é daqui para frente a evolução espiritual, já que o próprio astral superior nos costuma dizer o seguinte, que todos precisam de luz. Nós que estamos encarnados, as entidades precisam de luz, os orixás precisam de luz, só quem não precisa de luz é a própria luz, que é Zambi Maior. Tá certo, meu irmão? Então, a falange do povo do Oriente é indiscutivelmente não confundir com ciganos, com qualquer outra linha, né? Nós sabemos que tem caboclos que trabalham na linha do Oriente, nós temos pretos velhos, nós temos crianças, nós temos ciganos que trabalham na linha do Oriente, mas a falange do povo do Oriente é uma tonalidade vibratória à parte, tá certo? Fique com Deus. Outra pergunta, dona Flávia? Vem da Sandra Santos. Na verdade, ela está com uma dúvida, que ela nos fala o seguinte, ela fala que a pombagira de uma determinada pessoa, né, que a pessoa trabalha, disse que o seu aparelho jogou tudo dela fora e que ela vinha na cabeça dessa pessoa desde os 7 anos e que ela tinha dito que não queria mais saber de nada. A pombagira, né? Então, ela queimou a pessoa com um charuto em partes do corpo para que ela lembrasse dela. Sandra, minha irmã, o nosso saravá fraterno. Olha, vou ser assim, muito sincero com você, minha irmã. E respeito quem pensa diferente, mas eu não entendo de forma nenhuma o que é uma entidade na nossa visão doutrinária. Uma entidade, ela viveu, ela teve carne, ela superou todas as adversidades, ela resgatou todas as suas dívidas kármicas, razão pela qual ela saiu da faixa de reencarnação. Ela passou para um plano espiritual. O primeiro plano espiritual que vamos dizer assim, uma alma quando encarnada e um espírito quando desencarnado. O primeiro plano espiritual que ela vai se acoplar é dos Exus e Pombageiras assim que ela sai da sua faixa reencarnatória, tá? Então ela atingiu aquilo que os budistas chamam de nirvana, que é a perfeição. Mesmo precisando de luz, mesmo precisando continuar a caminhar, eles estão numa faixa vibratória que não reencarnam mais. Eles são o puro espírito. Então, minha irmã, eu respeito quem pensa diferente, mas eu não compreendo como pode uma entidade de luz, que são os Exus e Pombagiras, que eu considero, que nós consideramos, vir a uma terra para queimar quem quer que seja, entendeu? Eu acho que eles estão aqui para nos orientar, para nos mostrar o caminho, mas
Antes de mais nada, eles respeitam o nosso livre-arbítrio, o momento em que nós estamos vivendo uma situação desfavorável, de incompreensão e que jamais poderão atentar contra o nosso estado físico. Eu acho que não é por aí, não. Não é isso, mãe? Eu acho que nós temos que ter a nossa fé raciocinada, né, Luiz? Claro. Como pode, vamos aqui fazer uma avaliação, uma análise, né? Como pode um ser evoluído de luz, que é a pura luz, fazer uma coisa dessa? Jamais. Com certeza, ali não estava presente a pombagira. Perfeito. Quer acrescentar alguma coisa, Bahia? Não, perfeito. Eu ia concluir isso com a mãe Flávia. Eu acredito que não era pombagira. Era tudo menos a pombagira, né? É fácil não, né, gente? Mas tudo bem, um dia a gente chega lá. Tem mais uma perguntinha aí, mãe? Temos do Alexandre. Ele nos pergunta assim: uma pessoa pode ser católica e kardecista? Ou umbandista e candomblecista? Meu querido irmão Alexandre, o nosso saravá fraterno, eu acho que é o médium lá do TEL, né? Alexandre Gomes, né? Meu querido irmão Alexandre Gomes. Veja bem, irmão, eu até respondi essa pergunta há alguns programas atrás, se eu não me engano. Veja bem, volto a dizer o que eu disse na ocasião. A espiritualidade, ela não quer saber qual é a nossa escola, tá? Se a gente está professando o catolicismo, o kardecismo, o protestantismo, se nós somos candomblecistas, umbandistas, a espiritualidade não está preocupada com isso não, meu irmão, sinceramente. Ela quer saber os seus propósitos. Isso é que é o mais importante, entendeu? Agora, por outro lado, eu acho que nós precisamos ter aquilo que nós chamamos de autenticidade, né? O Evangelho se refere a isso também. Nós não temos como agradar a Deus e a Mammon ao mesmo tempo. Então eu acho que nós precisamos realmente nos definir. Quando nós estamos assim em vários caminhos ao mesmo tempo, na minha visão, eu acho que a gente está provando assim ainda um pouquinho de imaturidade, né? Até porque, Luiz, são formas diferentes de fazer, né? Então isso causa uma confusão mental muito grande. Com certeza. São formas de fazer diferentes, são trabalhos diferentes, são vibrações diferentes. Então temos que ter muito cuidado com isso. Ou a gente segue um caminho ou a gente segue o outro. Por aí, com certeza. Mãe, tem mais alguma pergunta para nós? Muitas, tem, né? Ainda do Alexandre. Ele pergunta assim: por que muitos pais e mães de santos se apropriam do médium de tal forma que não aceitam que o mesmo visite outras casas ou religião? Meu irmão Alexandre, certa vez me perguntaram, nos perguntaram, né, a minha e a dona Flávia, se nós tínhamos medo que um médium fosse visitar uma outra casa religiosa. Então eu respondi o seguinte, que medo nenhum. Primeiro, só vai ficar conosco no Templo Estrela do Oriente aqueles que acharem que devem ficar, em primeiro lugar. Segundo, quando você vai visitar uma outra casa, eu acho que das duas uma. Ou a pessoa vai gostar da casa e vai ficar lá, o que seria até do ponto de vista espiritual algo até salutar, né? Ou então a pessoa vai olhar e vai dar mais valor ainda à sua casa, entendeu? E vai dizer assim, o meu lugar realmente é na minha casa. Meu irmão, veja bem, a única coisa que a gente recomenda é que haja ética. Só isso. Ninguém é impedido de visitar qualquer lugar sendo médium do Templo Estrela do Oriente. A única coisa que eu acho que a gente deve ter é ética. Pelo contrário, eu acho que até você visitar outras casas é importante do ponto de vista doutrinário para você conhecer outras formas de se fazer. Tudo isso é muito válido. Agora, dona Flávia, Luiz, estou indo visitar a casa tal, assim, assim. Tá certo? Tá ótimo, não há problema nenhum. Tá tudo tranquilo. Entendeu? A gente não tem qualquer tipo de preconceito em relação a isso. Não é verdade, dona Flávia? Eu acho que depende muito, Luiz, da proposta da pessoa com relação a isso. Se você vai visitar uma casa porque você quer conhecer uma outra forma de trabalho, qualquer coisa assim, nesse sentido, é louvável, né? É uma questão de querer aprender, né? Agora, quando você vai buscando algo, é porque você não está satisfeito com a casa que você está.
Então o momento é você parar e se dar a oportunidade de seguir um outro caminho. Certeza. Só que você não pode fazer isso preso entre aspas, né? Compromissado. Comprometido com uma casa. Porque, primeiro, você não vai se permitir estar ali à vontade, para que você possa realmente sentir aquela energia e começar a se sintonizar com aquela forma de trabalho ali, né? Até porque você agindo dessa forma, você como a gente fala, né? É igual a pessoa que está dentro de um relacionamento, ela está experimentando outras situações ainda dentro de um casamento, né? De um relacionamento, vamos dizer assim. Então, primeiro eu acho que você tem que, como eu falei inicialmente, depende daquilo que você está pretendendo quando você vai visitar uma determinada casa. Se é por uma insatisfação, primeiro se desligue da casa onde você está e vá buscando outros caminhos. Se é por um aprendizado, acho muito válido e acho que realmente temos que seguir o caminho da ética, né, Luiz? Sem dúvida nenhuma. Quer acrescentar alguma coisa, Bahia? Não, é exatamente isso, Luiz. As pessoas têm que entender uma coisa. Não é na forma de trabalhar que está a solução para o médium. Se trabalha dessa forma, se trabalha da outra forma, né? Eu acho que a casa onde você trabalha, ela tem que te dar, eu acho que você tem que encontrar nessa casa, primeiro, uma sintonia sua com suas entidades, com a vibração da casa. E se ali você está tendo as respostas que você vem buscando, se você nesse lugar você está conseguindo ter o retorno do que você vai buscar. Não adianta, você vai gostar dessa forma de trabalhar, depois vai visitar uma outra, gostei mais daquela, e vai ficar mudando, não gosto mais dessa, enjoei dessa, né? A questão não é tanto na forma, e sim na essência, né? Com certeza. Aquilo que a gente muito debate aqui. O que é que essa sua sintonia que você tem com aquela forma de trabalho e as suas entidades também, se dentro daquele trabalho que lá é feito, o que é que você está tirando aquilo para você, de melhoria para você, né? Então, você tem que pensar muito nisso, é uma responsabilidade que a gente assume, né? E a gente tem que ter principalmente essa questão da ética, né? Dentro da gente. É um compromisso que a gente assume com a espiritualidade, com nossos guias, né? E a gente tem que deixar essas questões de lado, de forma de trabalhar. É apenas mais uma forma. Não existe forma ideal nem perfeita, não existe, dentro de parte espiritual não existe receita de bolo. É verdade. Não é isso, Luiz? Verdade, com certeza. Né? E a própria espiritualidade nos diz que pedra que muito rola não cria limo. Não cria limo, não é exatamente. Isso? Minha mãe Flávia, tem uma curtinha aí, curtinha, pequenininha, que ainda temos aqui um tempinho pequeno e tal. Uma curtinha. Uma curtinha. Ainda do Alexandre, por que pais e mães de santo não aceitam o encerramento do ciclo do médium em uma determinada casa, chegando às vezes ao ponto de cortar a amizade? Imaturidade, meu irmão. Imaturidade. Não é porque ele é ou porque ele está, né, melhor dizendo, né, um dirigente espiritual, que ele deixa de ser, ele deixa de manifestar a sua imaturidade. Isso é imaturidade. Na minha opinião, isso é imaturidade. A gente não precisa deixar de falar com ninguém por causa disso. Mas estou falando isso porque já aconteceu aqui é jogo aberto, né, transparência. Lá no Templo Estrela do Oriente aconteceu isso também. De alguns irmãos que, porventura, se retiraram da casa e não falaram nunca mais com a gente. Isso é imaturidade. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós temos irmãos que saíram de lá e que ainda voltam, ainda convivem conosco, são nossos irmãos, nossos amigos, são pessoas amigas, conhecidas. Está tudo ótimo, não há problema nenhum. Nós não precisamos cortar uma amizade por causa disso, de forma nenhuma. Uma coisa é uma coisa, outra coisa completamente diferente. Gente, ainda faltam aí
alguns segundinhos, eu só queria lembrar, tá, gente? Dia 25 de outubro, não esqueçam, é o grande evento do Mirua, hein? O maior evento da Umbanda no Rio de Janeiro, 25 de outubro, lá na União Espiritista de Umbanda do Brasil, Rua Goiás, Rua Conselheiro Agostinho, 52, Todos os Santos, o grande evento de Umbanda. Todos estão convidados, ingressos estão à venda ainda em diversas casas de Umbanda. Não vamos perder essa oportunidade de estarmos mais uma vez juntos. Estamos aí já no final do programa e eu queria pedir então boa noite da minha querida esposa e dirigente espiritual, Flávia Barros. Boa noite, Luiz. Boa noite, queridos ouvintes. Boa noite, irmãos da mesa, irmãos presentes. Que nós possamos ter uma semana abençoada, com muita luz, com muita oportunidade de trabalho e que nós possamos cada vez mais direcionar nossos pensamentos à luz e à força do nosso Pai Oxalá. Que assim seja. Meu querido irmão Alexandre Bahia, o seu boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia, irmãos da mesa. Boa noite para a família Tel, queridos ouvintes. Com as bênçãos do nosso Pai Maior, todos tenham uma semana abençoada e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Se Deus quiser. Queridos irmãos, nós falamos no início do programa que hoje, entre todas as nossas comemorações, hoje é um dia muito especial, que na verdade é um dia que se comemora uma das grandes figuras da espiritualidade nessa terra que esteve, né? Ele teve muitas vidas, entre elas a mais conhecida foi como São Francisco de Assis. Então é a ele que nós nesse momento vamos direcionar a nossa homenagem por tudo que este grande alquimista representa dentro de um contexto espiritual. Salve a força de São Francisco de Assis. Senhor, faze de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, faze que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faze que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Fiquem nesta vibração de São Francisco de Assis. Até o próximo sábado. Fiquem com Deus.